Olá pessoal, aqui é o professor Bruno dos Santos do canal Matemática ao Quadrado. Vamos agora para a nossa quarta aula sobre conjuntos. Prosseguindo agora, vamos falar sobre diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos, A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que pertencem a B. Então, eu tenho aqui o seguinte exemplo. Se eu tenho a diferença, então eu tenho o conjunto A menos o conjunto B. E o que isso significa? Significa que vai existir um x, tá ok? Esse x ele vai pertencer ao conjunto A e só vai pertencer a ele. Ele não vai pertencer ao conjunto B. Então, x ele vai pertencer, ou seja, esse elemento só vai pertencer ao conjunto A. Então, não pertence ao conjunto B. Deixa eu só ajeitar aqui. Ele não vai pertencer ao conjunto B. Tá certo? Existe um número que só vai pertencer ao conjunto A menos o conjunto B. Aqui eu tenho esse exemplo. O conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 2, 3, 2, 4 e 5. Se eu tenho a diferença, o conjunto A menos o conjunto B, eu quero dizer que eu vou ter o seguinte. Eu quero só os elementos que só tem no conjunto A. Quais os elementos que só estão no conjunto A? E aí eu vou analisar. Por quê? Porque eu vou tirar os elementos que também aparecem em B. Analisando aqui, 1 aparece só em A? Sim, né? Então, o 1 ele está só em A. O 2 aparece tanto no A como no B. Então, não vou utilizar. O número 3. O número 3 só aparece no conjunto A. Então, eu vou colocar. O número 4 aparece no conjunto B. Então, não vou colocar. Então, na hora que eu vou tirar os elementos que só tem em A, os únicos elementos que só tem A é o número 1 e o número 3. Fazendo o diagrama desse conjunto A e B, eu tenho aqui o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Se eu tenho números que se repetem nos dois conjuntos, eu faço um conjunto passando pelo outro. Quais os números que aparecem nos dois ao mesmo tempo? O número 2 e o número 4. Então, o número 2 aqui, número 4 aqui. Os elementos do conjunto B são 2, 4 e 5. Elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui está a representação. E aí, se eu quero tirar os elementos que só estão em A, eu pego essa área que está em vermelho aqui, ó. Esses são os elementos que só tem no conjunto A. E se eu quisesse o inverso? Eu tivesse B menos o conjunto A. Como é que eu iria resolver? Nesse caso, eu só poderia pegar os elementos que só estão no conjunto B. Quais os elementos que só estão no conjunto B? O 2 está em A também, o 4 está em A também, o único elemento seria o elemento 5. Então, esse seria o conjunto B menos A. Analisando aqui, ó, eu teria esse conjunto aqui, esses elementos que estariam só no conjunto B. Então, B menos A, só os valores que estão em B. A menos B, só os valores que estão em A. Prosseguindo, eu tenho aqui mais esses dois exemplos. Esse primeiro exemplo, eu tenho um conjunto A menos e o conjunto B. Vou fazer a diferença entre eles. Então, o conjunto A menos o conjunto B, eles vão me dar o seguinte. Existe algum número que se repete entre os dois? Não. Se não existe nenhum número que se repete nos dois, então, se eu pegar o A e tirar os elementos de B, eu vou ter o próprio conjunto A, que vai ser os elementos A, B e C. Esse vai ser o meu conjunto. E quem é esse conjunto? É o conjunto A.
certo? Pronto, só isso. Como a gente sabe que nenhum conjunto é igual ao outro, eles são diferentes, a gente chama que esses conjuntos eles são disjuntos. Conjunto A, conjunto B, os elementos são separados, A, B, C, e aqui D e E. Ele não tem nenhum elemento em comum, então eles são disjuntos, são separados. Já nesse outro exemplo aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho um conjunto A e eu percebo que ele está dentro do conjunto B. E na hora que eu faço o conjunto A menos o conjunto B, aí eu quero fazer o seguinte, eu vou tirar todos os elementos que só tem A que não se repetem em B. Existe algum elemento em A que não se repete em B? Não, porque o A e o B se repetem. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o conjunto vazio. Nesse caso, eu vou ter o conjunto vazio. Posso representar ele assim, ou através de chaves, sem nada dentro. Pronto, esse é o conjunto vazio. E se eu tivesse o inverso, B menos A? Se eu tivesse o conjunto B menos o conjunto A. Aí, nesse caso, eu teria, sim, um elemento. Qual seria ele? O A repete no conjunto A, o B repete no conjunto B. O único elemento que não aparece entre eles é o elemento C. Então, B menos A seria o elemento C. Tá bem? Prosseguindo agora. Agora eu tenho o seguinte. Eu tenho o complementar de B em A. O que é o complementar de B e A? Dados dois conjuntos, A e B, tais que B está contido em A. Isso quer dizer que o conjunto B está dentro do conjunto A. Chama-se complementar de B em relação ao conjunto A, o conjunto A menos B. Ou seja, vão ser só os elementos que estão em A. Como é que eu represento essa ideia de complementar? Eu faço um Czinho um pouquinho grande. E aqui em cima eu coloco sempre o que vem primeiro. No caso aqui vem o B. Então eu coloco o B aqui em cima. E embaixo eu coloco o que vem depois. No caso A. O que isso significa? Isso vai ser igual o complementar de B em A. Vai ser igual. É como se eu descesse esse B para frente do A. E aí eu vou ter o seguinte, repito o A, menos o B vai descer para aqui para frente do A, menos o B. Então, o complementar de B em A é eu pegar a diferença entre A menos B. Se eu fazer agora o inverso, eu tiver o A em cima e o B embaixo. O que isso significa? Que é o complementar de A em B. E qual é o complementar de A em B? Repita o B menos o que está em cima, no caso, o A. Então, o complementar de A em B é o conjunto B menos os elementos que aparecem no conjunto A. Então, vamos aqui a um exemplo. O exemplo aqui a gente tem o conjunto A e o conjunto B. Então, vou fazer primeiro o complementar de A em B. Complementar de A em B. Quem é o complementar de A em B? É o conjunto B menos o conjunto A. A diferença entre o conjunto B e o conjunto A. Então, vamos lá. Eu tenho os elementos que aparecem só no conjunto B, tirando o que aparece no conjunto A. O 0 aparece no conjunto A? Aparece. O 4 aparece no conjunto A? Aparece. O 8 aparece no conjunto A? Aparece. Então, sobra alguém em B? Não. No caso, a gente vai ter, então, o conjunto vazio, certo? Temos aqui o conjunto vazio. E se eu fizesse o inverso? O complementar de B em A. Aí eu teria o conjunto A menos o conjunto B. Quais os elementos que só tem em A que não se repetem em B? E aí eu vou observar.
O 0 aparece em B? Aparece. O 2 aparece em B? Não. Então, o 2 já posso colocar aqui. Vamos ver se tem mais. O 4 aparece? Aparece. O 6 aparece? Não. Então, repito ele aqui. E o 8 aparece? Aparece. Então, o complementar de B em A, ou seja, A menos o conjunto A menos o conjunto B, é 2 e 6. Tá bem? Vamos ver esse outro exemplo aqui. A é igual ao conjunto 1, 2, 3. E o conjunto B é o conjunto vazio. O que isso significa? Eu vou fazer primeiro o complemento de A em B e depois eu faço de B em A. Isso aqui vai ser igual a B menos A. E aí eu vou ter o seguinte. Existe algum número que só tem B que não se repete em A? Existe algum número que só aparece em B que não aparece em A? Não, né? Porque aqui já é o conjunto vazio. E o conjunto vazio também aparece em A. Então, a resposta ainda continua sendo o conjunto vazio. E se eu tivesse o inverso? Se eu tivesse o complementar de B em A. Aí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o conjunto A menos o conjunto B. Isso vai ser igual ao seguinte. Tem algum número que só aparece em A, que não aparece em B? Tem. O número 1 aparece em B? Não. Então, coloque ele aqui. O 2 aparece em B? Também não. E o 3 aparece em B? Também não. Então, o complementar de B em A vai ser o próprio conjunto A, que é 1, 2 e 3. Pronto, pessoal. Essa foi a aula de número 4. Vamos para a próxima aula.